A Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital para o vestibular 2019-2. Serão ofertadas vagas para os campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Sobre o assunto, eu converso com o pró-reitor de graduação, professor Armindo Quilice. Olá, professor, seja muito bem-vindo à FM Universitária. Quando começam as inscrições? Oi, Eliane, obrigado pela oportunidade. As inscrições vão, então, do dia 25/2 a 12/3 de 2019. Portanto, um período curto em que os candidatos precisam ficar muito atentos para realizarem suas inscrições. E as provas vão acontecer quando? A primeira fase acontecerá no dia 4/5 e 5/5. Portanto, na primeira semana, no final da primeira semana de maio de 2019. E a segunda fase, professor? A segunda fase, um mês depois, no dia 8/6 de 2019 e dia 9/6 de 2019. E qual o valor da inscrição? A inscrição custa para cada candidato R$ 117. Existe a isenção de taxa para aqueles candidatos que participarem de algum benefício social? E existe, se ele já tiver o chamado CAD único, ele já faz o pedido via CAD único. Do contrário, ele precisa solicitar na sua inscrição a solicitação de isenção de taxa. E a universidade faz a análise e acolhe ou não a solicitação dele. As provas serão realizadas onde? As provas serão realizadas em Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba, Ribeirão Preto e Goiânia. Isso na primeira fase, né? Isso na primeira fase. Segunda fase, somente nos campos da Universidade Federal de Uberlândia, menos Ribeirão Preto e Goiânia. Com relação a vagas? Em relação às vagas, no dia 25 será publicado o manual do candidato com as vagas, com o currículo, né, a matéria de prova, e também serão publicados no dia 25 o manual que se refere a editais complementares para cotas. Professor, nós teremos então, é claro, os editais de cota para negros, para PPI, para vaga social, é isso, né? Isso, nós teremos então cotas para renda, né, que é social, racial, que é PPI, preto, pardo, indígena, e PCD, que é para pessoa com deficiência. 50% das vagas são para ampla concorrência, 50% das vagas para as cotas. Lembrando que a Universidade Federal de Uberlândia tem comissões que averiguam a autodeclaração para as 3 cotas. Se faz a conferência se a pessoa realmente ou é portadora de uma deficiência que ela coloca na sua inscrição, ou se ela também, quando faz a autodeclaração para a cota racial, se ela realmente é preta ou parda. Então tem uma comissão que faz a averiguação. As pessoas precisam tomar cuidado ao fazerem as inscrições. Inscrições como devem ser feitas, professor? No site da Universidade Federal de Uberlândia, em específico no www.ingresso.uf.br. Professor, e com relação aos cursos de habilidade específica, como arquitetura, música, artes? Este sairá informações em breve sobre esses cursos que necessitam de habilidade específica. Ou seja, também terão um edital à parte. Isso, e um momento específico para isso. Que dicas para os candidatos, né, que vão fazer as provas? É importante que o candidato fique atento ao edital, leia o edital várias vezes na íntegra, porque o candidato ele tem dificuldade em entender o edital e depois ele comete algum erro na sua inscrição e ele perde a oportunidade de concorrer ou efetivar sua matrícula no futuro. Então, edital é fundamental. E é fundamental o candidato ficar atento para que modalidade que ele vai se inscrever. Há candidatos, na experiência agora do SISU, que ele está se inscrevendo para ampla concorrência, mas ele comete um equívoco e se inscreve também para cotas. E ele não teria essa possibilidade. Então, precisa ficar atento a essas orientações que estarão colocadas a partir do dia 25 sobre as cotas no site da universidade. Professor, por que lançar o edital e não divulgar o número de vagas nesse momento? Porque esse é um processo que demora um pouco mais para levantamento das vagas que estão sendo ofertadas. Então, a diretoria de processo seletivo está trabalhando no manual do candidato, onde os cursos
e o conteúdo da prova e também as vagas estarão colocadas nesse manual. Que provas na primeira fase, professor? As provas da primeira fase, no primeiro dia da primeira fase, são de biologia, física, geografia, língua portuguesa, literatura e sociologia. No segundo dia da primeira fase, filosofia, história, língua estrangeira, espanhol, francês ou inglês e também matemática e química. E a prova de redação? Na segunda fase, então, nós teremos no primeiro dia da segunda fase, biologia, física, geografia, história, língua estrangeira, espanhol, francês ou inglês e redação. Okay. No primeiro dia da segunda fase. No segundo dia da segunda fase, filosofia, língua portuguesa, literatura, matemática, química e sociologia. Quais os horários das provas? Primeira fase? As provas da primeira fase estão previstas das 13h30 às 17h30. Na segunda fase, das 13h30 às 18h30. Ou seja, 1 hora a mais de prova na segunda fase. Exatamente. Ok, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária. A gente que agradece e convidamos todos os jovens que estão terminando ou já terminaram o seu ensino médio, que venham estudar na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Lembrando que essa entrevista está disponível em comunica.ufo.br, lá no podcast, e também no canal do YouTube Boletim Comunica UFO Universitária FM.